Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre o trabalho do engenheiro ou da engenheira ferroviária e metroviária. E estão aqui para isso o Gesside Assaf, que é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Francisco de Paula Santander, na Colômbia, é mestre e doutor em Engenharia Mecânica na área de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos pela Universidade Federal de Santa Catarina, em colaboração com o IFAS, da Universidade de Aachen, na Alemanha. É coordenador e professor do curso de Engenharia Ferroviária e Metroviária da UFSC, Joinville. E a Nayara Siementovski, que é graduada em Engenharia Ferroviária e Metroviária, tem especialização em Gestão de Ativos e Manutenção 4.0, com experiência em manutenção de material rodante. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com um caso, uma situação diferente, a respeito do trabalho e da formação, ou da formação deste profissional. Nayara tem uma história, não tem? Boa noite, obrigada aí pelo convite. Bem, de história, assim, de caso inusitado, né? A gente não tem nada para da profissão em si, né? Mas um caso que já é diferente para a minha profissão é ser mulher jovem, né, no mercado de trabalho ferroviário e voltada à manutenção de ativos, né? Então, é algo bem difícil dentro da ferrovia hoje você ter pessoas em cargos estratégicos ali, principalmente de manutenção. Então, sempre o primeiro impacto ali com o pessoal da base, né, da mecânica, principalmente, é tipo, a menina, né? Então, depois fica até um pouco mais fácil, né? A gente consegue entrar e ter uma abertura boa, consegue ter um bom jogo ali, um bom relacionamento com todos, mas sempre tem aquele primeiro impacto, né? E, claro, várias outras profissões devem ter a mesma característica, né? De você não ser a maioria dentro do mercado. Isso é tão inusual, né? Que nos Estados Unidos hoje tem uma campanha para que as meninas, as mulheres, entrem e acessem aos cursos na área tecnológica, não é? Bom, vamos iniciar a partir disso perguntando o que faz um engenheiro metroviário ferroviário? Gesside, quer começar? Oi. Certo. Bom, boa noite para todos, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o seu convite, Silvio, e da mesma forma, dar os parabéns pelo programa Desafio Profissão, né? Que é a iniciativa da TV PUC. É bem importante essa questão da orientação vocacional para nossos jovens. Tá? De forma geral, o nosso engenheiro ferroviário e metroviário, que é formado pelo Centro Tecnológico de Joinville, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela está orientada a propiciar uma visão sistemática dessa engenharia ferroviária e metroviária, desenvolvida principalmente para atuar em 4 grandes áreas, que seria o projeto veicular, tá? A operação, a manutenção e a gestão ferroviária. Então, fazendo um resumo assim bem simples, o engenheiro ferroviário ele pode trabalhar seja com as operadoras, as grandes operadoras que utilizam o transporte ferroviário, ou com os fabricantes, né, de componentes e material rodante, ou também com as empresas que prestam serviços ao setor ferroviário. E esse engenheiro, ele fica mais numa área, por exemplo, na mecânica, ou ele pega mecânica, elétrica, eletrônica, e como é que...
Basicamente, o engenheiro ele tá apto para trabalhar em todas as áreas que envolvem a parte de ferrovias e metrovias. Então, nós temos engenheiros trabalhando na área mecânica, temos outros trabalhando na área elétrica, temos na área de gestão, temos engenheiros trabalhando na área de recursos humanos, dando treinamento, tá? Então, eles são bem multidisciplinares, tá? Mas sempre o foco nessa área, grande área, que é as ferrovias e as metrovias. Por que esse curso? Não bastaria a engenharia mecânica para formar um profissional para trabalhar nesta área, como também poder trabalhar na área automobilística ou na área ou em qualquer outra área? Como é que você responderia a isso, Nayara? Bem, é algo bem específico, né? A gente tem matérias de cunho específico mesmo de ferrovia, desde ao longo de todo o curso, né? A visão não fica tão abrangente, você foca nos problemas mecânicos ou até mesmo de elétricos, né? A gente teve muita base também de elétrica e eletrônica voltado para o setor ferroviário. Quando a gente iniciou aí no mercado de trabalho, eu senti que isso foi um grande diferencial, assim, em relação aos outros colegas que chegam no mercado formados por engenharia mecânica, civil, elétrica, etc., né? A engenharia geral, né? Então, esse foi um grande diferencial, você saber os termos técnicos e a gestão técnica e operacional ali da ferrovia. É sabido que o Brasil abandonou, né, o transporte ferroviário e por muitos anos, né, a favor, né, do automóvel, né? Foi um acordo lá na década de 60, né, que para o Brasil ter um desenvolvimento, se investiria, o país, né, o Estado investiria mais nessa área. Hoje, esse curso, primeiro, é recente ou já é mais velho? Como é que está essa situação hoje? Atualmente, o curso tem 12 anos já. Já temos várias turmas de engenheiros ferroviários e metroviários formados, tá? Então, na verdade, o curso nasceu de uma necessidade de mão de obra qualificada no setor de forma específica, porque antes as grandes operadoras ou fabricantes, eles pegavam um engenheiro mecânico elétrico, como você colocou agora, mas eles tinham que treinar por muito tempo esse engenheiro mecânico elétrico ou civil. E esse treinamento poderia, às vezes, demora 2 anos, 3 anos. E aí, quando eles começaram a perceber que nós tínhamos esse engenheiro ferroviário, para eles vão poupar dinheiro, vão poupar tempo, porque o nosso engenheiro, tecnicamente, já tem esse treinamento intrínseco dentro do próprio curso. Tá? Então, a gente viu essa necessidade, tá? E também, em função de que o setor ferroviário e metroviário atualmente tem chamado a atenção, né, ao cenário brasileiro, devido essa necessidade do país em atingir um crescimento sustentável. Então, nós estamos vendo agora que o mercado ferroviário está na ascensão. Atualmente, a gente vive o melhor momento nos últimos, desde a década de 90, em função dos novos investimentos do governo e da expansão da malha ferroviária. Tá? Então, atualmente, existem centenas de empresas do setor ferroviário e metroviário que estão se instalando no Brasil em função desse boom. Então, um dos poucos setores da indústria brasileira que não caiu, ou não teve problemas, né, foi o setor ferroviário, mesmo em função da nossa situação econômica, de saúde e política. Então, mesmo com todas as questões, o setor ferroviário continua aumentando. E aí, essa mão de obra qualificada se faz necessária. E se o Brasil decidir retomar, eu não sei qual é o nome atual hoje, os bondes, né? Se você for para a Europa, muitas cidades têm bonde, não sei se chama assim. Esse engenheiro também estaria qualificado para atender essa situação? Do transporte de pessoas e de carga, sim.
Ele teria condições sem muita dificuldade de trabalhar nessa área, é isso? Sim. Sim, ele... Por favor, Nayara. Sim, mas a gente tem, claro, né, o país hoje, a gente tem um grande volume, né, em questão de percentual aí de distribuição ferroviária, né, o grande volume do transporte de cargas. E o transporte de passageiro fica um pouco cativo, né, nas cidades que tem os metrôs, VLTs, etc. Mas a gente tem toda a base técnica, né, teórica, técnica ali de projeto, etc., para trabalhar nas duas áreas. E no curso de engenharia ferroviária e metroviária, o aluno, durante o curso, já escolhe, lá para o final do curso, a especialização que ele vai ter nesta área ou não? Normalmente, o aluno ele chega numa fase preparado para atuar nas duas grandes áreas, seja ferrovia de carga ou passageiros, como a Nayara colocou, tá? E essa especialização, ou essa linha, ou esse caminho que o engenheiro vai seguir, ela se dá em função da linha de emprego em que ele atua. Então, tem engenheiros formados, que eles entraram em empresas que trabalham prestando serviços de manutenção operadoras, e eles foram pela área de manutenção. Tem outras que estão voltadas para a parte de treinamento. Então, essa especialização, por falar assim, ela se dá dentro da linha de trabalho de cada um deles. Sim, e também no curso, né, as cadeiras de matérias, né, das matérias que são lecionadas, como tem aquele leque também de opções de matérias opcionais, por exemplo, a gente consegue seguir uma linha também antes, né, de ser inserido no mercado, por exemplo, da linha de elétrica, eletrônica ou mecânica, né, muito facilmente ali, junto com as matérias extras também, porque o campus comporta outras engenharias que dão esse suporte, né? Posso fazer matéria da mecatrônica junto, posso fazer matéria de infraestrutura junto, e consigo definir mais ou menos uma linha ali de especialização, né? Dentro das cadeiras de matérias extras. São as optativas, né, que são eletivas e livres, é isso? Você tem essas possibilidades. A livre você pode fazer em outro lugar, né? Em outra faculdade. Bem interessante. Quem é o aluno que procura esse curso? Ele tem noção de onde ele está entrando? Ele quer mesmo já trabalhar com ferrovia e metrô? Ou ele entra de uma forma diferente? No início faz uns 10 anos, 8 anos, os nossos alunos, eles não tinham, o aluno que a gente recebia não tinha uma noção, né, do que realmente era o curso de engenharia ferroviária e metroviária. Mas atualmente, como já é conhecido o curso no Brasil, já são 3 cursos, 2 além do nosso, a gente já está recebendo alunos que sabem e querem fazer engenharia ferroviária, seja porque gostam de trem, seja porque o pai é ferroviário, principalmente, a gente verificou muito isso, que os avós foram ferroviários. Olha, então, eles... e ele vem de Belém do Pará, vem de Amazonas, vem de São Paulo, de todos os estados para Joinville a cursar o curso de engenharia ferroviária. Então, a gente verificou essa questão, né? Eles gostam mesmo de engenharia ferroviária. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é que mais da metade dos nossos engenheiros ferroviários e metroviários são mulheres, inclusive alunos. Sério. É muito, muito raro. E vocês conseguem explicar por que as mulheres se sentem atraídas por esse curso? A gente vai pôr o Brasil nos trilhos. Muito bom. Você podia contar esse caso antes, num primeiro momento, é ótimo. E Nayara, e você, como é que chegou nesse curso?
Então, eu sou de Joinville, né? Então, durante ali aquela fase de transição de ensino médio e tal, então eu fiz ali vestibular para, a princípio ali para a UDESC, né? Que é uma universidade estadual bem estabilizada e com muitos anos ali em Joinville. E na mesma época abriu o vestibular para a UFSC, porque a universidade estava se instalando na cidade, né? Eu sou da primeira turma da UFSC de Joinville, de 2009, e eu me inscrevi e fiz o vestibular, passei, né? Eu já estava há um tempinho na UDESC também, mas poucos dias ali eu tranquei, fui para a UFSC e fiquei ali inserida no curso. Decidi pela engenharia ferroviária, mais ou menos depois de uns 2 anos de curso, que na primeira turma a gente ainda tinha um tempo para poder escolher uma das 7 engenharias que o campus oferece, né? Você Então a entrava gente num tinha curso básico, é isso? E depois escolhia. isso, isso mesmo. A primeira turma a gente tinha a gente fazia, como era a primeira turma da universidade, né? Então a gente tinha aulas ali em conjunto, né, com outras turmas, e depois a gente tinha que decidir ali, acho que no 5º período, se não me engano, pela engenharia específica. Então, o meu avô é ferroviário, né? Foi ferroviário, já é falecido. Como eu sou de Joinville, também passa a ferrovia por dentro da cidade, né? Eu sempre gostei da área da mecânica, durante toda minha trajetória ali nas escolas, no ensino fundamental e ensino médio, né? Médio, isso. Então, tinha essa facilidade e gostando aí das ementas, né? E decidi pelo curso, até foi num CONEMB, a gente tem um Congresso Nacional de Engenharias da Mobilidade, e foi nesse congresso, que ocorre em Joinville, que durante as palestras ali eu estava ainda meio que na dúvida em qual curso perseguir ali, e decidi pela ferroviária. Mas só para hoje, o vestibular já está dirigido Sim. para metrô e rodovia. Sim. Há É muitos isso? anos, sim. Uhum. Quer dizer que Joinville não tem metrô, né? Que eu saiba. Tem? Então, Não, não tem. a maioria vai mesmo por causa da ferrovia, como você falou, né, Jacinte? Sim, senhor. Sim, porque gosta mesmo, assim. Muito bem. Quais são as matérias? Quer dizer, você, como qualquer curso de engenharia, você tem as matérias básicas, né? Então, cálculo, física. Que outras matérias estudam os alunos que fazem esse curso? Até a quarta fase, ele faz meio que uma mini engenharia mecânica, certo? Sei. Ele tem toda a base de cálculo, física, termodinâmica, a parte de mecânica dos sólidos, mecanismos, elementos de máquinas. Então, toda essa base forte da engenharia mecânica eles têm, além de uma linha completa da parte elétrica. Então, eles têm toda uma preparação de engenheiro mecânico e engenheiro elétrico, uma base. A partir da quinta fase, eles começam a ter só disciplinas voltadas para o curso. Então, começaram a ver a parte da via permanente, que é o trilho em si, a parte da locomotiva, a parte dos vagões, das rodas, da dinâmica, a dinâmica ferroviária, né? A parte mecânica, a parte de projeto, manutenção, e aí eles chegam lá no final, na parte de operação e gestão de empreendimentos ferroviários, e terminando lá na parte de até investigação de acidentes ferroviários. Então, eles têm metade do curso voltado especificamente para ferrovias e metrovias. Quer dizer, ele forma até o perito para entender, quer dizer, forma. Tem matérias para entender um acidente ferroviário, ou analisar um acidente. Normalmente, quem faz a investigação de um acidente, eles têm muitos anos de experiência. Isso acontece no setor automotivo, no setor aeronáutico, certo? E na ferrovia não é uma exceção. Mas o que a gente faz? Essa experiência que a gente não pode dar ao aluno, porque ele pega essa experiência lá no mercado de trabalho, a gente tenta melhorar com o conhecimento técnico de falhas no sistema ferroviário. Então, eles têm uma noção de se teve aquele acidente, provavelmente foi por aquela X falha.
Então, a gente dá esse conhecimento de modo de falha de todo o sistema e também dá uma espécie de metodologia de como deve se investigar o acidente, né? Com isso, o passo a passo. Muito bem. Você, Nayara, como você trabalha na manutenção, o que é exatamente o seu trabalho na manutenção? Então, eu trabalho na manutenção de vagões desde quando eu fui inserida no mercado de trabalho, desde o estágio até agora, né? Embora a gente tivesse ali o embasamento também de locomotivas e tal, mas sempre na parte de vagões. Então, bem, eu já rodei um pouquinho aqui dentro da Rumo, né? Eu trabalhei na análise de falhas. Eu estou atualmente, novamente, na análise de falhas. Eu retornei há algum tempo. Análise de falhas de vagões, né? Que não geraram acidentes aí, no caso. Sei. Então, o trem saiu do ponto A para chegar no porto e no meio do caminho a composição parou por conta de uma avaria de algum vagão. Então, essa análise está com a gente. Trabalhei dentro de uma oficina por 1 ano também, daí como auditorias de qualidade, de liberação do ativo, participei de algumas investigações de acidente nessa parte, e também um pouquinho de capacitação ali, nesse jogo dentro da oficina, né? Como eu representava a engenharia, eu recebia os procedimentos novos e repassava para as equipes, toda vez que tivesse alguma atualização de procedimento técnico. E passei 1 ano também dentro do PCM, né, dentro do planejamento de manutenção. Então, consegui aí ter uma ideia de operação, como é que funciona o plano de manutenção dos ativos, de quanto em quanto tempo tem que parar, como é que a gente programa isso dentro das oficinas, né? E aí também abri um pouco a visão, saindo também propriamente da manutenção em si, né, do processo de manutenção, mas sim olhando ali headcount, HH, capacidade do posto, etc. Né? Então, atualmente eu voltei para análise de falhas, né? E estou aí nessa cadeira há 1 ano novamente. Você trabalha numa empresa ferroviária ou numa empresa que presta serviços? Não, eu trabalho numa operadora, na Rumo Uma Logística. operadora que não é pública mais, né? Não, privada. As linhas foram todas linha de privatizadas. ação, né? Sim. Como? Com ação aberta ao mercado, né? Mas Sim. não é do governo. Então, vocês já falaram que o mercado de trabalho está receptivo mesmo com o país em crise, é isso? Isso mesmo. Inclusive, faz um mês, a gente fez uma análise da empregabilidade dos nossos alunos, dos nossos engenheiros ferroviários e metroviários formados, e a gente viu que quase todo mundo ou ele está empregado na área ferroviária ou metroviária, ou eles foram pela área acadêmica, tá? Tem alguns interesses, foram pela área acadêmica na parte de mestrados e doutorados, tá? Mas, assim, é uma das poucas áreas que tem uma forte empregabilidade no Brasil, tá? Então, foi considerada uma das engenharias estratégicas, né, para o desenvolvimento e o crescimento sustentável no Brasil, na parte de mobilidade, tá? E já que esse programa é voltado para os nossos jovens, né, que estão em dúvida ou querendo saber sobre os cursos, né, eu faço já um convite aí para conhecer um pouco mais sobre o nosso curso aqui na UFSC Joinville, né, que é um dos cursos mais importantes aqui do Centro Tecnológico, tá? É um curso de futuro, né? Como disse a Nayara, para colocar os trilhos, andar o Brasil nos trilhos, né? É uma área em expansão econômica, inclusive está dentro das áreas estratégicas do governo. A gente está vendo todos os dias notícias sobre novas concessões, nova linha, que o governo recaudou bilhões e bilhões e bilhões por causa desse boom ferroviário. Então, faço o convite aí para os jovens para conhecer um pouco mais aí do nosso curso no site da UFSC Joinville. E vocês também têm uma avaliação que o transporte de pessoas também vai sofrer um desenvolvimento ou não se pensa nisso? Por relação ao transporte de passageiros, acho que o que a gente precisa ter um pouco de mudança de paradigma, né?
eu conto uma questão lá com meus alunos da primeira fase, os calouros, eu explico que se tem 3 meninas em um shopping esperando, e uma das 3 meninas, por exemplo, tem um namorado novo, e ela quer apresentar o namorado para as amigas, e aí o menino, o namorado de uma das meninas, chega no shopping de bicicleta, todo suado. Então, qual é o pensamento das outras amigas? Então, o pensamento das outras amigas é que o namorado ou a amiga, ele é pobre, porque chegou de bicicleta, certo? Inclusive, aqui no Brasil, se você vai de ônibus, as pessoas pobres, que não têm um carro, porque o carro, infelizmente, é um símbolo de poder aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter essa mudança de paradigma, que não necessariamente o andar de bicicleta, o andar em um ônibus de serviço público, ele não tem nenhuma questão relacionada a poder aquisitivo ou a qualquer outra questão. Teve um matemático estadunidense lá, o Norbert Wiener, ele diz que a mudança para melhor só se tem início quando se enxerga com clareza a próxima etapa. Então, se a gente não muda esse paradigma de que o transporte de passageiros pode ser dado através de serviços públicos ou de bicicleta, a gente vai continuar andando de carro no Brasil. O incrível é que o Brasil já teve uma rede ferroviária bem desenvolvida ali, até para transporte de passageiros, né? Sim. E ela foi destruída, né, por políticas que priorizaram um outro tipo de transporte em função do desenvolvimento econômico. Certo. Foi complicado. E a questão do metrô, né? Os alunos também vão para o metrô? Os alunos, você está falando da área metroviária? Isso. Eles vão sim, mas em função ainda não está desenvolvido esse setor, tirando São Paulo um pouco, pelo metrô deles, ainda não está tendo o mesmo desenvolvimento que a ferrovia de cargas, mas a gente vai para lá sim. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.